Olá, meus irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz do Altíssimo, soberano, Criador dos céus e da terra. Benevolências, irmãos, a todos vocês, meus irmãos e irmãs, da parte de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ungido, nosso Cordeiro, bom pastor. Que a paz e as benevolências dele estejam sempre convosco, tá bom, meus irmãos? No vídeo anterior, eu falei sobre carregar a cruz, e no primeiro vídeo sobre a escolha, né? A escolha do povo. Mediante aquela escolha, o povo esteve em trevas, né? Por quê? Eles não escolheram a luz, que era Yeshua, e eles escolheram as trevas, que era Barrabás. Então, a partir desse momento, é como se eles tivessem escolhido a morte. Como assim? Eles estavam vivos, né? Mas a alma deles preferiu escolher a morte, as trevas, né? Não escolheram a luz, não reconheceram a luz, não sentiram a presença do Espírito Santo ali. Algumas pessoas sim, né, irmãos? Nós sabemos que nem todos desejavam a morte de Yeshua, mas a maioria do povo, incitado pelos mestres das leis, ou seja, a religião da época, muitos escolheram as trevas. E hoje, irmãos, eu vou falar de um assunto para fechar esse estudo, que é do ladrão na cruz. Este estudo, irmãos, ele não tem como visão, digamos assim, simplória. Por quê? O estudo que nós vemos por aí é tipo, o ladrão na cruz, no seu último minuto, escolheu aceitar Jesus, por mais errado que ele teve uma chance, então todos nós temos essa chance, etc, etc. Nem tudo isso, irmão, que as pessoas ensinam está errado. Basicamente, o que eles ensinam está correto, não está errado não, porque ele realmente, no seu último instante ali, ele tomou uma decisão, certo? Então, ele fez uma escolha. Só que nós precisamos analisar nas entrelinhas. O que é analisar nas entrelinhas? Ver os detalhes, o significado disso. Porque notem, irmãos, que pouco é falado do ladrão na cruz. E quando é falado, é de uma forma poética. Como se, todos nós temos direito à salvação. Todos nós podemos ser salvos como o ladrão na cruz. Fica uma coisa meio poética, assim, sabe? Uma coisa simplória. E, ao meu ver, é um dos estudos mais profundos que todos deveriam focar, né? Porque o ladrão na cruz, irmãos, ele não é simplesmente alguém que se arrependeu, alguém que estava no mundo do crime e tal, e foi pregado na cruz e sentiu a presença de Jesus e aceitou e foi morar com ele no paraíso. Ali, irmão, se vocês forem analisar, aquele ladrão na cruz, os dois eram irmãos, dois criminosos, ok? Eram dois criminosos, porém, representam os dois tipos de ovelhas, né? Digamos assim que uma era a ovelha perdida e o outro era um bode, né? O bode que literalmente estava afundado em pecado, né? O bode que não obedece, né? E tinha a ovelha perdida ali. O bode, porque a gente sabe do bode emissário, né? Que levava os pecados para o deserto, para Azazel, né? Então, basicamente, aqui ele estava cheio de pecado e não quis enxergar a luz porque ele estava afundado nas trevas. Ele estava envolto do pecado, cego pelo pecado. Então, aquele outro ladrão, ele representa aquele bode cheio de pecado, aquele bode que está cheio de trevas, né? E que não consegue ver a luz. Por isso que ele morreu, né? Ele morreu e tudo indica que ele não terá salvação, né? Isso fica muito explícito ali, porque ele escarneceu o nosso Salvador, ele zombou, ele não enxergou, mesmo no seu último instante de vida, ele não quis saber da salvação. E isso é um ponto muito importante, irmãos, porque a parte mais emblemática da Bíblia, mais traumática, mais tortuosa, né, digamos assim, de maior tortura, né, foi a passagem da crucificação. A passagem da crucificação ela é muito triste, irmãos. Ela é terrível, na verdade. Ela é uma passagem de muito terror, sofrimento, dor, angústia. É a passagem mais terrível da palavra, se nós formos analisar todo o contexto simbólico e espiritual que ela carrega. Então, meus irmãos, essa passagem merece uma atenção especial, porque notem bem, ela finaliza com dois personagens, né,
que fazem, tem a oportunidade, digamos assim, tem a chance de fazer uma escolha para não morrer, para que a sua alma não morra. Porém, apenas um escolhe, correto? E se nós analisarmos todo o contexto, Yeshua, ele está bem no meio dos dois, um à sua direita e um à sua esquerda. E ele é o quê? Ele simboliza o caminho. Yeshua, naquele momento, irmãos, ele era o último caminho. Ali estava sendo selado a aliança, ali estava sendo selado a nova aliança que o Eterno fez com a humanidade. E ali simboliza, irmãos, a decisão do homem. Ali simboliza o seguinte: se você não escolher o caminho, que é Yeshua, nem para a direita e nem para a esquerda, você tem que focar em Yeshua. Essa passagem está dizendo, em Jesus Cristo, ungido, porque ele estava no centro ali da cruz. Ele era o caminho que estava ali. De um lado estava um caminho da morte e de outro lado estava o caminho da perdição. Qual que é o caminho da morte? O caminho da morte é o caminho da decisão, onde você escolhe morrer, onde você nega Yeshua. Então esse caminho é o da morte eterna, esse caminho da negação, o caminho do espírito do anticristo, aquele que não reconhece Yeshua, Jesus Cristo, como seu Salvador. Então este caminho é o caminho do ladrão que não escolheu Yeshua. Esse caminho é aquele caminho que muitos não querem escolher. Muitos querem viver no mundo de trevas, estão cegos, cheios de pecados, como aquele bode emissário que foi para Azazel, no deserto, porque ele estava cheio de pecados. Todos os pecados foram para Azazel. Então as pessoas hoje elas querem ser bodes que não conseguem enxergar os pecados que têm e vão ser condenadas, porque a Bíblia é muito clara: quem não tiver Yeshua na tua vida, literalmente se entregar a ele, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, ou seja, uma tristeza tremenda, profunda, uma profunda angústia. O arrependimento do pecado, meus irmãos, é algo assim que você não quer mais, é algo que ele te revira por dentro. Não é um remorso de arrependimento, uma coisinha de medo, ou porque tu sentiu, não, isso não tá legal, tá me dando um certo sofrimento. Não, meus irmãos, arrependimento ele te revira por dentro, ele te dá um frio na barriga, ele te torce, ele te faz com que você chora, você se lamenta, você se sente envergonhado, irmãos. Isso é o arrependimento. E esse ladrão na cruz, ele não teve essa humildade, ele não teve um coração transformado. Mesmo no seu último minuto de vida, ele escolheu a morte, irmãos. Ele zombou da salvação. Ele representa aqueles que fazem escárnio. Ali está simbolizando, aqui jaz a vida humana. E só tem um caminho, que é Yeshua, que está sendo crucificado aqui. Ali a palavra está dizendo, aqui é a última decisão, não tem mais volta. Então muitos ainda acham que no meu último dia, se eu tiver oportunidade, alguém falar, eu vou aceitar. Eu vou falar um breve relato aqui, irmãos. Eu sei que eu já contei essa história, mas, irmãos, isso é muito sério. Naquele dia que eu estive na presença da morte, que eu vi, irmãos, eu vi, isso não é coisa da minha cabeça, isso não é invenção minha, eu falei para minha mãe, a morte está aqui em cima de casa e vai acontecer uma tragédia dentro da nossa casa, porque a morte veio buscar alguém. A semana inteira eu achei que eu ia morrer, foi um pavor, irmãos, um pavor gigantesco. Vocês não têm noção do que é você saber que a morte está te rondando e você não sabe se tu vai morrer ou se alguém vai morrer. E quando eu cito para o meu irmão, você vai morrer se você não voltar para Deus, ele diz para mim, eu vou parar com tudo isso, eu sei que eu vou morrer. E ele escolhe a morte, irmãos. Ele não escolhe Yeshua, ele não escolhe Jesus Cristo, mesmo sabendo que ele ia morrer. E é aí que está o negócio, irmão. Se vocês não se purificarem, se vocês não se arrependerem, eu digo isso para aqueles. Eu sei que tem muitos irmãos que me ouvem, muitos irmãos que já estão na palavra, já estão se alimentando do alimento espiritual de Yeshua HaMashiach, da palavra verdadeira. Esses irmãos terão a sua salvação garantida, porque eles sabem do peso da cruz, eles sabem de onde eles vieram, eles sabem do arrependimento profundo que eles tiveram. Então esses irmãos, todo dia eles vão se arrepender, todo dia eles vão buscar purificação, todo dia eles vão buscar arrependimento, não aquele arrependimento profundo, mas um arrependimento de, pai, hoje eu não sei se meu pensamento pecou, eu não sei se em algum momento eu pensei em algo, então me perdoa porque tu conheces o meu coração. Isso aí se chama humildade, isso aí se chama reconhecimento que você é pecador.
Porque a partir do momento que você se arrepende, que você tem essa obra do arrependimento, eu vou falar dela hoje, porque ela é muito importante, você nunca mais peca. Você comete os pecados que são perdoados, aqueles pecados que você jamais vai fazer para desagradar o Eterno. São pecados da carne, um pensamento, uma ação, uma briga, uma exaltação, um xingamento, alguma coisa que pode escapar de ti. Irmãos, isso acontece, nós somos seres humanos, nós estamos em constante busca de perfeição, porque Yeshua disse, sede perfeito como vosso Pai é perfeito, né? Como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Lembram da desavença de Pedro e Paulo, onde Pedro estava almoçando com os gentios, depois se levanta, ou seja, ele se desfez dos irmãos. Isso é pecado, irmãos, isso é pecado, e Pedro cometeu, mas depois se arrependeram, conversaram, depois... Isso que eu estou dizendo, existem pecados, irmãos, como, se eu não me engano, é Pedro, é João que diz que alguns pecados são pecados de morte, e alguns pecados não. Quais os pecados que não são de morte? Aqueles que você não faz por maldade, aquele que você não vai trair, você não vai roubar, você não vai fazer nada disso. Mas você pode se irar com o irmão que não quer receber a mensagem de Yeshua, você pode brigar às vezes com um amigo teu que vai fazer uma piada contigo, na hora você fica explosivo, depois você dobra o teu joelho e fala, Pai, me perdoa porque eu não deveria ter agido dessa forma. Isso é um pecado que nós podemos cometer. Agora, aquele pecado de escárnio, aquele pecado de, não, eu me arrependi e tal, e vivi algum tempo ali na igreja todo santinho, mas o coração está louco para fazer pecado de novo. O coração está louco para ir pro motel, está louco para ir pra aposta de jogo, tá louco pra ir pra bebedeira, tá louco pra cheirar uma cocaína, tá louco pra fumar uma maconha, tá louco pra fumar crack. Eu vi hoje um testemunho de uma irmã, um relato de uma irmã, acho que é Jaqueline, irmã, me perdoa se eu não lembro o teu nome, e ela disse que tem um rapaz com mais de 40 anos que tá no vício, e o cara diz que conheceu Jesus e que a salvação dele tá garantida, que Jesus aceita ele como ele é. Irmãos, olha a loucura que essas pessoas estão, elas estão cegas de religiosidade. Jesus, ele não vai te aceitar como você continua a ser, ele vai aceitar como você é, igual aquele ladrão na cruz. Ele não quis saber se ele era ladrão, ele não quis saber de nada, ele quis que ele se arrependesse. Então Yeshua quer sim, do jeito que você tá, mas ele não quer que você continue assim, porque se ele quisesse que você continuasse assim, ele não morreria por ti. Foi lá fazer o quê? Foi lá fazer teatro? É isso que as pessoas pensam? Que Yeshua é tipo um amuleto da sorte? Não, agora eu tenho esse amuleto aqui, eu tenho a salvação garantida. Yeshua disse o tempo todo, perseverar até o fim. Yeshua diz o tempo todo, Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que vigiar, ele fala, vigia. Várias e várias vezes ele diz vigia, vigia, as pessoas acham que não. Receber a salvação está garantido o negócio. É porque não se arrependeram de verdade. É porque estão igual aquele ladrão na cruz. Qual que é a diferença de um ladrão na cruz para uma pessoa que diz que se arrependeu e continua pecando? Nenhuma. Porque o salário do pecado é a morte. E aquele ladrão que não escolheu a salvação e uma pessoa que nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada, mas não tem o verdadeiro arrependimento, porque todos pecaram. Todos pecaram, estão destituídos, estão da glória. Não existe um santo sequer, a não ser Yeshua HaMashiach. Então a pessoa diz, não, eu me arrependo, eu não cometo mais pecado, eu vou na igreja, eu sou uma pessoa boa, mas o coração dela está voltado para o mundo. Sabe qual que é a diferença dessa pessoa para aquele ladrão? Nenhuma. Porque se a pessoa não se arrepende, ela está em pecado, e pecado é morte, morte da alma. Então, meus irmãos, dizer assim, o ladrão na cruz, no seu último minuto, ele se arrependeu. Irmãos, se vocês sentirem qual que é o poder da morte, vocês não pensariam isso. A morte é terrível, irmãos. Ela causa um terror tão grande que o coração da pessoa, ela não vai buscar arrependimento, ela vai buscar um socorro. Porque foi o que eu busquei, eu orei um Pai Nosso pelo socorro, não por arrependimento. Porque naquele momento eu estava com medo, tendo aquelas visões. Falei, mãe, a morte está aqui. Ela disse, filho, ora um Pai Nosso e dorme. Eu orei um Pai Nosso, mas eu não disse, Pai, me perdoa pelos meus pecados, porque se eu morrer, eu quero que tu está na glória. Porque anos depois eu continuei nas festas, continuei nas bebedeiras, continuei tendo a vida promíscua que eu tinha, continuei cometendo fornicação. Que tipo de cristão é esse? Porque eu dizia, o dia que eu voltar para
para ser um cristão, eu vou ser um cristão fervoroso, eu vou seguir a palavra, eu jamais vou voltar a cometer pecados. Então eu creio que o Eterno permitiu que eu sofresse durante mais ou menos uns 4 anos ainda, depois das experiências que eu tive com a morte, para eu chegar no fundo do poço e falar, não adianta, eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus na minha vida. E quando aquela moça profetizou na minha vida, no momento eu fiquei meio sem o que falar, sem o que fazer. Eu já tive visões, irmãos, de Florianópolis, que existe uma entidade poderosa lá dominando aquela cidade. Tem uma entidade em Balneário Camboriú. Essas festas, irmãos, são demônios que comandam ali. Eu vi esses demônios. Eu sei o que eles são. Eles enganam, eles seduzem. Eles trazem uma magia de sedução, de festa, de alegria, mas é tudo ilusão, porque existe sangue ali. Existe droga, existe bebida, prostituição, existe tudo de escárnio. Tudo que o Messias condena, tudo que o Eterno condena. E é isso que eu estou dizendo, irmãos. A cegueira neste mundo é pesada. A cegueira neste mundo é muito forte. E não é porque aquele ladrão na cruz... Irmãos, o que aquele ladrão fez é algo que vocês não conseguem entender se você não tiver um verdadeiro arrependimento. Só quem tem um verdadeiro arrependimento consegue entender aquele ladrão na cruz. Aquele ladrão na cruz, irmãos, ele estava sendo morto, humilhado. Ele não tinha o que fazer. Ali ele estava naquele velho ditado, está no inferno, abraça o capeta. Já ouviram esse ditado? Ele estava naquela situação. Mas o coração dele, irmãos, talvez fosse um coração que ainda tinha um pouco de carne. Não era um coração de pedra como o do outro ladrão. E muitas pessoas estão com o coração de pedra. Muitas pessoas acham que porque não roubam, porque não matam, porque não fazem isso, aquilo, são pessoas boas. O inferno está cheio de pessoas boas. Yeshua disse, aquele que não ter o Filho no seu coração, um verdadeiro arrependimento, e ter o Filho como caminho, a verdade e a vida, não entra no reino dos céus. E as pessoas pensam que estão vivendo um mundo de obras e vão para o céu. Não é assim que funciona. Porque aquele ladrão na cruz, ele não fazia Shabat. Será que ele fazia Shabat? Eu não sei se ele fazia Shabat. Como é que eu vou saber se ele fazia Shabat? A Bíblia não fala nada. Ele era batizado? Eu não sei se ele era batizado. Ele comemorava os dias de festas? Eu não sei. Ele era circuncidado? Também não sei. A Bíblia não dá relatos. A Bíblia só mostra alguém que estava cheio de pecado e se arrependeu. Mas é um arrependimento profundo de tristeza, irmãos. Um arrependimento que a pessoa tem uma angústia profunda. Só que o outro também tinha angústia. Só que o outro preferiu a morte. O outro preferiu o escárnio. O outro estava cego. O outro não enxergou a luz. Mas aquele outro ladrão era aquilo se chama misericórdia. Aquele ladrão tinha um pouco de humildade no coração e o Eterno viu. E o Eterno fez aquela humildade aflorar. Fez aquele ladrão enxergar que ele precisava da luz. E ele buscou a luz no seu último minuto. Mas não espere o último minuto, irmão, para buscar a luz. Porque no leito da morte, irmão, a morte é terrível. A morte vai te dar medo. Não vai te dar... Eu não estou dizendo que isso seja unanimidade, irmãos. Tem gente que no leito da morte se arrepende. Mas não espere. Não espere, porque tu pode acabar como aquele ladrão que não entendeu o real perigo da morte. Era aquele tipo de ladrão que prefere fazer pacto. Aquele tipo de ladrão terrível que eu já... Uma vez conversando com um rapaz, ele disse que algumas facções fazem pactos com demônios para poder ir para a guerra das facções, para poder ganhar almas para essas entidades e não morrer, e ter os seus negócios funcionando. Irmãos, esse mundo é cheio de magia, feitiçaria pesada, irmãos. Eu já falei várias vezes, as trevas dominam este mundo, e quem não tiver o Espírito Santo vai cair. Quem não tiver o Espírito Santo, a hora que o véu rasgar, vai ser possuído por demônios. Não pense que é porque alguém tomou isso aí que vocês sabem, que alguns falam, não, isso aí vai alterar a genética. Pode alterar, pode fazer o que for, mas quem não tiver o Espírito Santo vai ser possuído por demônios. E quem tiver o Espírito Santo barra qualquer obra do diabo. Porque aquela pessoa vai sentir que ela precisa de Deus, não precisa de ciência. Ela não precisa de vacina. Ela não precisa de nada disso. Ela precisa de salvação. Ela precisa da verdadeira palavra. E é por isso que eu estou neste evangelho, porque eu não quero ficar falando, tomou isso, não tomou, fez isso, não fez. O que eu quero dizer é o seguinte, aceita Jesus. Aceita Ele na tua vida, traga Ele para ti. Busque Ele. Não é um aceita de, eu vou aceitar aqui. É aquilo que Ele fala, aquele que
Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e farei morada com o Pai. É isso que nós temos que fazer. E como é que ele bate a porta, irmãos? Com sinais. Um irmãozinho que fala de Jesus, um acidente que é livrado, uma doença que é curada, são vários sinais. Um sonho, um vídeo, um áudio, qualquer coisa. Às vezes a morte de um filho, a morte de uma mãe, a morte de alguém, tudo isso o Eterno está chacoalhando para a pessoa acordar e a pessoa não acorda. Eu tive 2 irmãos assassinados e eu não acordei. Um eu vi a morte, eu não acordei. Eu continuei mais 4 anos no mundo. Então não espere, irmãos, estar na beira da morte para dizer, não, agora eu vou me arrepender. Porque talvez a hora da morte é hora de sofrimento, tristeza. E talvez o teu coração não está buscando arrependimento, ele está com medo. Ele está com medo, com trauma, e isso não é arrependimento, isso é medo de morrer. Porque muitas pessoas, depois que vivem, esquecem. Esquece do milagre que recebeu. Como diz lá em Mateus 11, do 20 ao 26, eu vou ler aqui para vocês. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operara a maior parte dos seus milagres, ou não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que vós se operaram, a muitos elas teriam arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor do que juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, e esse é o mais impactante, irmãos. E tu, Cafarnaum, falando de Yeshua, fez muitos milagres, expulsou demônios. Yeshua fez coisas grandes lá. E sabe o que aconteceu? As pessoas não se arrependiam. Porventura será elevado até o céu? Ele faz a pergunta para Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, porventura será elevado até o céu? Até o inferno descerá. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres em ti, se operaram, teria eles permanecido até hoje. Isso é forte, irmãos, porque Sodoma era promiscuidade pesada, era bruxaria, era sacrifício, era morte, era assassinato, era tudo. E Yeshua está dizendo, se lá eu tivesse operado, eles teriam se arrependido. E vocês estão vendo todos os milagres, vocês não estão buscando arrependimento. Só querem o venha a mim, o vosso reino, só querem o venha a mim, mas o faça a tua vontade ninguém quer. Ninguém quer que o Pai faça vontade na nossa vida. Porque a vontade que o Pai quer que Ele quer fazer na nossa vida, ninguém quer. E a vontade dele é, anda nos meus caminhos, siga o meu evangelho, siga exemplo, abandona o mundo. É isso que o Pai quer que nós façamos. Aí as pessoas falam, venha a nós o vosso reino. Mas o seja feita a tua vontade, ninguém quer. Eles falam isso, mas eles não operam, eles não executam. Aí é fácil. Aí tu pode botar uma roupinha, uma sainha, ir para a igreja com uma Bíblia, orar, cantar, louvar, falar em línguas. Se você não tiver o teu coração literalmente convertido, tu vai para o inferno, irmão. Essa é a verdade. As pessoas estão buscando milagre, as pessoas estão buscando cura, as pessoas estão buscando pirotecnia. E Yeshua disse para aquelas pessoas, vocês foram curados, tiveram os demônios expulsos, vocês viram coisas grandes aqui, e vocês não se arrependeram dos pecados. Vocês continuam transgredindo. Prova disso, irmãos, é que quem é que foi lá com Yeshua? Quem é que foi lá bater o peito e dizer assim, ei, ele me curou, eu vou no lugar dele? Não teve ninguém. Não teve ninguém. Muito pelo contrário, escolheram as trevas, escolheram Barrabás. E é isso que acontece hoje. O Barrabás de hoje é a tecnologia, é a televisão, é as festas. O Barrabás de hoje é o futebol, é a novela, é o trabalho excessivo, é o amor ao dinheiro, é a falsa prosperidade. São tantas coisas, é a promiscuidade, é o amor ao sexo, as drogas, as bebidas. Esse é o Barrabás de hoje, que é Satanás, disfarçado de coisas boas, coisas de diversão. E isso, irmãos, é uma feitiçaria, isso aí é coisa diabólica, irmãos. As pessoas estão cegas. Sabe quem que te livra disso, irmãos? É só Deus. É só Jesus, é só a luz dele, porque ele é a luz do mundo, o mundo é trevas. Se você estiver olhando para o mundo, você não vai enxergar Jesus, irmão. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar onde você quiser, você pode estar ajudando o pobre, você pode estar fazendo coisas boas, mas se você não sentir Yeshua na tua vida, se você não sentir Jesus, o verdadeiro Espírito Santo, você não vai ser salvo, irmão. Porque você vai fraquejar, você vai cometer pecados de novo, você vai ser fraco na fé.
E aquele ladrão na cruz, irmãos, ele fez algo tremendo. Porém, ele morreu. Ele morreu, irmãos. Aí que está o segredo, ele morreu. Ele não pôde comprovar, comprovar os frutos do arrependimento. E isso é um detalhe que nós vamos ver hoje, tá bom? Lá em Marcos 15, 27 ao 28, diz o seguinte: e crucificaram com ele 2 salteadores, 2 ladrões, né? Um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Esse link, né, do com malfeitores foi contado, está lá em Isaías 53, 12. Por isso lhe dareis a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Quais transgressores? Quais pecados de muitos? Pecados de muitos que o buscam. Não é para todo mundo, é para quem quer se arrepender. Para esse sim, para esse o pecado vai ser retirado, para esse o pecado vai ser perdoado. Para esse o pecado não vai ser como Cafarnaum, que recebeu milagres e não se arrependeram. Para esse vai ser inferno, vai ser trevas, vai ser morte eterna. Então ali nessa passagem, irmãos, está dizendo que um salteador, um ladrão estava à sua direita e um à sua esquerda. Nós sabemos que a Bíblia, ela nos diz, né, que à direita de Deus está o Filho. Então nós entendemos, né, segundo as Escrituras, que na direita estaria aquele que se arrependeu. Até porque direita lembra estar direito, né? Não no direito que ele não cometia pecados, porque ele era um ladrão. Mas que ele, no último minuto, ele fez algo digno, que é aquilo que é a maior obra. Preste bem atenção, é a maior obra que o ser humano pode fazer. É a obra do arrependimento. Irmãos, sem essa obra, esquece. Se você não tiver a obra do arrependimento, pode seguir os 10 mandamentos. Tu pode falar que ama a Deus. Tu pode falar que faz shabat. Tu pode falar que tu é incircunciso. Tu pode falar que tu não come carne de porco. Tu pode falar que qualquer coisa. Tu pode ser a pessoa mais religiosa, a pessoa mais temente a Deus do mundo. Se você não tiver a obra do arrependimento, você não vai ter a experiência de salvação, você não vai para o céu. Porque a obra do arrependimento, ela tem que ser pura e verdadeira. Então aquele ladrão na cruz, ele fez a coisa mais difícil do ser humano, que é a obra do arrependimento. Ele quis ser salvo. Ele quis ir para o paraíso, porque ele pensou o seguinte, irmãos, vamos ser como crianças. Yeshua diz, seja como crianças. Por quê? Porque criança tem imaginação. Criança é pura, criança não fica enxergando esse mundo como ele é, criança vê tudo diferente. Então vamos usar um pouco da imaginação da criança. Vamos lá. Aquele ladrão está ali, com as mãos com prego nas mãos, açoitado, tudo. Ninguém sofreu como Jesus Cristo, ok? Mas aqueles ladrões também sofreram, porque era crucificação, irmãos. E Roma era muito, entre aspas, boa no que fazia. Boa no sentido de perversidade, ok? Não boa de boazinha, boa de terrível. Então aqueles ladrões na cruz, irmãos, eles sofreram pra caramba. Eles estavam ali para que os abutres os comessem, os cães os comessem. Então, irmãos, ele estava numa situação assim, ó. Peraí, eu roubei, eu fiz coisas terríveis, né? E eu tô sendo humilhado, não tem um parente meu aqui. Agora esse cara aqui, esse homem aí do meu lado, ele tá cheio de gente chorando por ele. Porque lá tinha a mãe chorando, alguns seguidores dele chorando, pessoas lamentando a morte dele. Ele pensou, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Não pode ser real isso aí. O que esse cara fez? Esse cara não tem cara de criminoso. Porque para criminoso ninguém chora. Ninguém chora para vagabundo. Ninguém chora para criminoso, a não ser, às vezes, a mãe. Talvez um filho. Mas pessoas chorando, se lamentando, pedindo talvez justiça para Deus, não sei, talvez ali desesperada, chorando, se lamentando, aquelas viúvas e mais gente chorando. O ladrão deve ter pensado, peraí, os caras estão chamando ele de Messias, os caras estão chamando ele de filho de Deus, os caras estão zombando dele, e tem gente chorando por ele. Alguma coisa esse cara tem. Esse homem tem algo que eu estou sentindo aqui.
Talvez ele tinha ouvido falar, irmãos. Talvez os dois tinham ouvido falar, porque a fama de Jesus cresceu grandemente, irmãos. Jesus, o nome dele se espalhou por tudo. E fofoca, a gente sabe que fofoca se espalha. Fofoca se espalha de um jeito tremendo. Naquela época o pessoal não tinha celular para ficar distraído. Então a conversa chegava, todo mundo queria saber quem que era. Vinha gente de todo lado. E quando ele falou, peraí, será que isso aqui é aquele Jesus que todo mundo falou? Porque a gente vai ver nos versos seguintes algo bem interessante. Lá em Lucas 23, do 32 ao 43, essa passagem de Lucas ela é bem rica em detalhes, tá bom, irmãos? Vamos ler ela. E também conduziram outros dois que eram malfeitores. Eu li a passagem de Marcos, porque Marcos fala que um estava à sua direita, um à sua esquerda, e cita Isaías. Por isso que eu trouxe a passagem de Marcos, porque é muito importante. Mas os detalhes dessa passagem estão em Lucas. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda, e dizia a Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Aqui, irmãos, vamos fazer uma pausa e analisar o seguinte. Ele disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, aquele ladrão está lá, né, sendo morto, ali, né, na beira da morte, crucificado. Ele olha um cara dizendo para perdoar os que estão matando ele. Entenderam? Ele olhou, ele escutou, falou assim, peraí, os caras estão matando, humilhando, ele está pedindo para Deus perdoar, pai, chamando, quem que é pai? Quem que é esse cara? Quem é que consegue perdoar quem está matando? Então aquele ladrão falou, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu preciso entender esse negócio. Porque foram 6 horas de sofrimento, irmãos. Tá bom? E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Então o ladrão ficou escutando todas aquelas palavras que estavam sendo ditas ali. Um está dizendo que ele é filho de Deus, estão dizendo aí que ele curou, estão zombando dele para ele se livrar da cruz, estão dizendo que ele é filho de Deus. Será que esse é o Messias que eu escutei? E eu pensei que isso não existisse. Eu estou do lado do Salvador que eu ouvi. Eu estou aqui vendo essa cena, as pessoas chorando por causa dele, uns querendo, matando ele pedindo para perdoar. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Imagina a cabeça desse ladrão. Ele viu todo o cenário e ele pensou, irmãos. A gente tem que analisar um pouco, a gente tem que usar a cabeça. Que esse ladrão, ele começou a ter um profundo arrependimento, irmãos. Ele começou a sentir um sentimento profundo. Aquilo começou a consumir ele de uma forma tão tremenda que ele confessou os pecados ali. E nós vamos ver nos versos seguintes. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então o ladrão ficou olhando, peraí, estão chamando o cara de rei, filho de Deus, falou que ele fazia milagres. Aqui os evangelhos, irmãos, eles mostram resumos, talvez trechos importantes. Até porque senão não ia caber no livro. Então aquele ladrão ficou vendo aquela cena ali. Nós temos que imaginar que pessoas chamavam ele de Jesus, de Cristo, de Salvador, de Filho de Deus. E ele falou, peraí, o cara está perdoando eles. Quem é que perdoa um assassino? Quem é que perdoa aquele que humilha? O cara que vive no mundo do crime sabe que ninguém perdoa. Porém, aquele ali que estava sendo crucificado perdoava. Então, ele deve ter processado tudo que ele ouviu, já deve ter ouvido falar dele, com certeza, porque a fama de Jesus se espalhou por tudo. E com certeza chegou nele, irmãos, porque ele não estaria ali. É um personagem que não estaria na Bíblia se não fosse importante. Então ele deve ter ouvido falar de Jesus. Ele deve ter ouvido falar quem que era esse Jesus, o Messias que viria, mas ele não tinha dado bola, porque a vida dele era roubar, a vida dele era viver aquela vida de promiscuidade. Por que a Bíblia coloca 2 criminosos junto com Jesus na crucificação? Não, se fosse a ideia só de crucificar Jesus, se fosse só a ideia de crucificar ele pelos nossos pecados, por que teriam que ter 2 ladrões ali? Porque o Eterno já queria mostrar algo muito profundo, irmãos. Por isso que Isaías profetizou, por isso que o salmista profetizou.
É porque algo tremendo estava acontecendo ali. E esse algo tremendo a gente vai ver no decorrer dessa pregação. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha só, irmãos. O cara estava ali morrendo, sendo humilhado na mesma situação que Jesus, e ele escarneceia Jesus. Ele zomba dele. E ele entendeu quem que era Jesus. Só que ele não acreditou. Ele estava cego, como todos estavam ali cegos. Todos estavam cegos, irmãos. Não enxergavam a luz, porque a treva tinha dominado os vossos corações. Mas aquele outro ladrão, aquele sentiu no coração, aquela ovelha, irmãos, aquela ovelha que está lá no fundo do poço, e não tem para onde ela cavar mais. Mais um pouquinho que ela cavar, ela cai no inferno. Então aquela ovelha falou assim: eu não vou cavar mais, eu vou pedir ajuda. Eu vou clamar ao meu pastor para ele me tirar desse poço. Eu estou aqui no meio da selva perdida, os lobos querem me comer, eu estou cercado. Daqui para lá é morte, eu não tenho o que fazer. E esse ladrão foi essa ovelha. E essa ovelha enxergou a luz. Essa ovelha gritou para o bom pastor. Essa ovelha quis salvação. Porque no verso seguinte está escrito assim, irmãos: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus? Olha isso! Tu nem ainda temes a Deus. Ou seja, ele era um ladrão, mas ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia Deus, irmãos. Esse é aquele ladrão que é como nós no mundo de pecados. Muitas vezes nós conhecemos a Deus, mas não em profundidade. Nós ouvimos um pastor falar, nós ouvimos a nossa mãe falar, nós ouvimos muitas pessoas falarem, a própria televisão, filmes, novelas, não importa. Eu sei que tem muita mistura de, como eu já falei em outros vídeos, de alimento espiritual profanado, ensinos totalmente errados, mas a palavra de Jesus está sendo falada, como Paulo disse. Não importa se querem fazer isso por dinheiro, não importa se querem fazer isso para se engrandecer com o meu nome. Paulo diz: pode falar, o que importa é que Yeshua, que Jesus, o nome dele é que está sendo exaltado, está crescendo. Então, irmãos, por mais que essas denominações estejam corrompidas, por mais que estejam fazendo festa, por mais que esteja festa gospel e não sei o que, o nome de Yeshua está sendo falado e todo mundo vai prestar conta. Todo mundo vai prestar conta porque esse ladrão ouviu falar de Deus. Porque ele usou essa palavra: tu nem ainda teme a Deus. Como é que alguém que é um ladrão, um bandido, alguma coisa, vai usar a palavra Deus? O outro não usou. O outro zombou, ó. Se tu és o Cristo, ou seja, duvidando. Salva-te a ti mesmo e a nós. Tipo assim, querendo só a glória. Querendo salvar a vida dele, a carne dele. Como muitos só querem milagres, muitos só querem ser salvos da carne. Muitos têm medo da morte, por isso que se inocularam por aí. Ou seja, não digo aqueles que não conhecem a palavra, ou aqueles que não têm, ou aqueles que não têm, como é que fala? Autonomia, que os pais é que mandam. Estou falando de pessoas da religião, pessoas da denominação, pessoas que vivem falando de milagre no primeiro... Eu ia falar um palavrão aqui no pum, eu ia falar peido, né? Primeira tormenta aí que vem no mundo, já se borram todos. Já começa a querer vacina. Ficam todo mundo com medo: eu vou morrer, me dá vacina. Que é isso, gente? Vocês vivem pregando milagre, agora querem milagre da ciência. Mas aquele ladrão não. Aquele ladrão, ele falou assim: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação. Ou seja, ô meu amigo, tu tá no mesmo barco, cara. Tá todo mundo aqui na areia movediça. Tá só o pescoço, nós estamos prestes a morrer e você tá zombando do que tá na mesma situação que tu. Tu não teme a Deus. O que aquele ladrão estava dizendo? No mínimo ele disse assim: Deus, me perdoa, eu tô morrendo. Como é que eu faço? Será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou? Ele entrou no desespero. Porque ele diz assim, ó. Ele confessa os pecados, irmãos. E agora entra a parte mais linda disso aqui. A parte mais linda dessa passagem, irmãos. Ele confessa os pecados. Ele reconhece que erra. Ele faz a obra do arrependimento. A verdadeira obra do arrependimento profundo, irmãos. Não é assim, ele se arrependeu. Não, foi profundo. Porque o outro falou: se tu é Cristo, salva-te a mesmo e a nós. Estava dizendo: se tu não salvar, tu vai provar que tu é Cristo.
Porque tem muitos que se arrependem de um jeito assim, já que Jesus salva, eu tô salvo. Se eu crer em Jesus, eu tô salvo, vou viver minha vida. Vou continuar fazendo o que eu fazia, porque Jesus me ama do jeito que eu sou. Jesus ama o pecador, né? Não é assim que eles ensinam? Aquele ali era um pecador, ele estava dizendo, se ele é Jesus, ele vai me salvar. Se ele é Cristo, ele vai me salvar. Então eu vou dizer para ele, se tu é Jesus, salva-te a ti mesmo e a nós, salva nós aí. A grosso modo é o que as pessoas fazem hoje, só que fazem de uma maneira mais sutil, né? Cantando, louvando, irmãozinho, paz, irmão, não sei o quê. Irmão, tem que cuidar com isso aí. Se o teu coração não tiver voltado verdadeiramente para o eterno, você vai ser condenado. Porque o teu coração está sujo, irmão. O teu coração não pode ser dividido com o mundo. Tu busca Deus em primeiro lugar? Esse é o maior mandamento que tem. Buscar a Deus em primeiro lugar. E um teste que as pessoas não buscaram a Deus foi no teste desse problema que o mundo teve. As pessoas não buscaram a Deus. Elas foram buscar a Deus para dizer assim, Deus, livra nós dessa doença. Livra nós desse problema, nós precisamos da tua cura. Ao invés de dizer assim, Pai, nos busque, nos ame, precisamos de ti. Precisamos do teu amor, precisamos da tua redenção, precisamos da tua salvação. Jesus, precisamos de ti, agora mais do que nunca. Se eu morrer, eu quero morrer contigo. Se esse vírus me matar, eu quero ir para a glória. Me perdoa se eu errei. Me perdoa se esse tempo todo eu estava pensando que eu estava no verdadeiro evangelho. Talvez eu tenha errado muito, então me perdoa, Jesus. Me leve para o céu. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu te amo. Eu não confio em nada, eu confio em ti. Porque a vida toda eu preguei salvação, a vida toda eu preguei milagres. E hoje eu não vou fraquejar. Mas não. Veio essa doença e o povo tremeu de medo. O povo obedeceu o Estado. O povo ouviu o comichão no ouvido. O povo se tremeu. Engraçado que aqueles que não estavam em muitas denominações, por mais que ainda não entenderam o evangelho, não tiveram medo. Que são os que estão gritando por aí para não tomar isso, não fazer aquilo, cuida com a nova agenda, cuida com a nova ordem mundial. Mas os cristãos que têm a palavra ali, e na palavra já fala dos tempos de hoje. Esses aí procuraram o quê? Ouvir o Estado, ouvir a ciência, ouvir pastores, líderes, entre aspas, pastores, entre aspas. Mas não tiveram a fé. Porque se eles tivessem conhecido de verdade a Deus, eles jamais se dobrariam o joelho para esse sistema que está sendo implementado aí. E não adianta querer lutar contra, não vai adiantar, esse sistema vai vir, vai tratorar todo mundo. Só existe um caminho, meus irmãos, que é Jesus Cristo. Ou você se entrega a ele e fica em espírito, ou você vai ser sugado para o inferno. Aí o ladrão confessa. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Olha o que ele está dizendo, irmãos. E nós. Ele colocou o outro junto. Ei, você que está zombando, tu é que nem eu, rapaz. Nós dois aqui, na verdade, com justiça. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este aí não fez mal nenhum. Olha o que esse ladrão na cruz falou, irmãos. Esse ladrão na cruz falou aquilo que o Eterno sempre fala. Todos vocês pecaram. Todos vocês são pecadores. Qual que é a diferença de um pecador que é um assassino, que é um estuprador, que é um ladrão, que comete qualquer coisa, para um pecador que nunca fez isso, mas não quer Jesus na vida dele? Qual que é a diferença? Para Deus, nenhuma. Porque se você não tiver Jesus na tua vida, Deus não te enxerga, irmão. Deus não te enxerga se você não tiver Jesus na tua vida. Deus não te enxerga se o seu coração estiver voltado para o mundo. Deus não vai te enxergar nunca. Mas Ele vai ficar te esperando. Porque Ele enviou o Filho dele para isso. E o Filho dele nunca se dobrou, nunca se curvou a este mundo. Muito pelo contrário, Ele deu a vida dele por nós neste mundo. Então o ladrão na cruz ali está dizendo, nós merecemos. E esse ladrão na cruz simboliza todo mundo. Todo mundo é esse ladrão na cruz. O mundo está sendo morto ali com ele. Aquele ladrão na cruz são todos nós, irmãos. Não pensa que era um ladrão que estava ali, era você que estava ali. A diferença é que ele tinha roubado, mas era pecado. Se você comete fornicação, é pecado também.
Se você adultera, é pecado. É igual um ladrão, é igual um assassino, é pecado. A diferença é a consequência, mas é pecado. Você vive a vida toda mentindo, enganando, para tirar proveito. Você acha que você não é um assassino, um ladrão? Você está roubando. Tu está tirando proveito de alguém. Colocou o troco no bolso e não devolveu, está se achando gostosão porque ganhou um pouco a mais. Entrou um dinheiro na conta, você viu que depositaram errado, você fica quieto. Você é um ladrão. São tantas coisas que a gente pode citar aqui, mas esse não é o foco. O foco é o quê? O verdadeiro arrependimento que esse ladrão na cruz teve. Esse ladrão na cruz é você. Fui eu um dia. Eu fui igual a esse ladrão na cruz. Porque eu estava em pecado e achava que não estava. Eu estava naquela vibe de acreditar em ET, de acreditar em espiritismo, de acreditar em tudo. Mas o verdadeira luz eu não queria saber. Mas a verdadeira luz nunca esqueceu de mim. Nunca esqueceu de mim. Ela não esquece de ninguém. E Deus dá oportunidade para todo mundo, irmão. O meu irmão teve várias. Teve a última, 3 dias depois ele levou 6 tiros. Ele viu a morte e não quis saber da vida. A vida eterna. Quem sabe ele fosse morrer mesmo. Porque os pecados que ele tinha eram muito grandes. Mas se ele tivesse um verdadeiro arrependimento, quem sabe o Eterno tirava a vida dele para ele não cometer mais. Porque se ele tivesse um verdadeiro arrependimento, quem sabe ele morreria, mas a alma dele seria salva. Mas não foi, eu acho. Eu acho que não, porque o que eu vi é de alguém que não queria ser salvo. Era alguém como o outro ladrão na cruz. Aquele outro ladrão na cruz você não pode ser, irmão, porque se você for, tu vai para o inferno. Aquele outro ladrão na cruz é Deus dizendo, vocês estão aqui, ó. Vocês estão aqui. E no meio está meu filho. Daqui para lá é o inferno. O que vocês querem? É isso que Deus está dizendo com o ladrão na cruz. E as pessoas usam o ladrão na cruz como oba-oba. Ah, Jesus morreu por mim, tá tudo certo, aleluia, eu te amo, glória a Deus. Mas continua na fofoca, continua mentindo. Continua falando mal do outro, continua com inveja, continua com ganância. Ah, eu quero um carro novo, eu quero uma prosperidade, eu quero uma casa, eu quero isso, quero aquilo. Mas tu precisa de Jesus, meu irmão. Precisa buscar Deus em primeiro lugar. Tem gente que diz, meu filho é tudo para mim. Isso é idolatria. Tudo para você é Deus. Tudo para você é Jesus. Teu filho é presente de Deus. Não é tudo na tua vida. Tua mãe não é tudo na tua vida. O teu marido não é tudo na tua vida. Tua esposa não é tudo na tua vida. O teu trabalho não é tudo. O teu sonho não é tudo. O teu sonho não é nada. Você precisa de Jesus na tua vida todos os dias. E aí, como é que fica? Qual que é a diferença do ladrão na cruz para nós? Nenhuma. Porque ali Deus está dizendo, aqui é o último obstáculo. Ou vocês enxergam que aqui está o meu filho pagando por vocês. E eu tiro vocês da morte, eu livro vocês. Ou se vocês não enxergarem ele, vai tudo para o inferno. É isso que Deus está dizendo com o ladrão na cruz. E Deus é tão misericordioso que ele salvou um. Para mostrar que até no último minuto ele é misericordioso. Desde que você se arrependa. Desde que você se arrependa de verdade. Porque muitos acham que estão arrependidos. Muitos acham que estão indo para a igreja e estão dizendo assim, não, eu fui no culto hoje, foi uma bênção. Mas está lá vendo novela, está lá vendo jornal, está lá vendo porcaria. Está enchendo a casa de idolatria. Filme, séries, desenho. O filho está lá vendo desenho de homossexualismo. Dando brinquedo de homossexualismo para as crianças. Daqui a pouco o filho comete coisas que eu não vou falar aqui. Daí fala, não, o que aconteceu com meu filho? Eu sou um cristão fervoroso, meu filho virou isso. Porque você está cego, irmão. Tu está igual o outro ladrão na cruz. Tu pensa, Jesus está morrendo por mim, morreu por mim, eu estou salvo. Tá salvo nada, irmão. Porque se tu não tiver uma verdadeira obra do arrependimento, você não vai ser salvo. Você vai ser igual o ladrão que matou. Você vai ser igual Barrabás, irmão. Pecado para Deus é pecado, irmão. Jesus não foi morrer lá à toa na cruz. O sangue dele não é um qualquer sangue, é sangue divino. É sangue do Altíssimo que está sendo morto ali no madeiro. E naquele momento o ladrão reconheceu e falou assim, não, esse cara é filho de Deus e eu quero ser salvo. Eu quero ir para esse paraíso. Por que ele está falando aqui? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que o ladrão está falando. Senhor,
E ele fala: Senhor, tá? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro fala o quê? Se tu é Cristo. Esse não, esse fala: Senhor, Adonai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que ele sabia do reino? Porque todo mundo já ouviu falar de Jesus, todo mundo já ouviu falar do paraíso. Todo mundo já ouviu falar dessa história. Mas quem é que quer realmente viver essa verdade? A gente vive uma fé, irmãos. Fé é acreditar em algo que você não viu, que você não viveu. Mas que aos poucos Deus vem na tua vida e você vai vivendo. Você vai recebendo o Espírito Santo como eu venho recebendo todos os dias. Ontem mesmo, irmãos, eu tive hoje eu tive uma experiência aqui na minha casa tremenda, irmãos. Eu tive uma experiência, eu voltei até aquela primeiro encontro que eu tive quando eu me arrependi de verdade, só que eu tive em porção triplicada. Novamente Jesus veio aqui comigo, me trouxe o Espírito Santo, me consolou. E eu não queria que ele saísse, mas ele deu só um pouco da presença dele aqui. E vocês acham que eu quero trocar isso pelo mundo? Nunca. Nunca. Porque aquele ladrão na cruz, ele morreu. Mas eu estou tendo a chance de poder fazer a obra de Deus. E o que tu está fazendo, irmão? Se arrependeu de verdade? O ladrão na cruz morreu, mas tu está vivo. Aí é aquilo que fala Tiago: fé sem obra é morta. O que João falava? Mostre frutos de arrependimento. Por que adianta as pessoas dizer que se arrependeram e os frutos não comprovam isso? Então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje quando? A partir daquele momento. A partir daquele momento a tua entrada está garantida. A partir de hoje teve salvação aqui. Você me reconheceu, você viu a luz e você vai ser salvo. Ele era circuncidado, irmãos. Ele era batizado, ele guardava o Shabat, eu não sei. Mas ele conhecia a palavra. Porque ele falou do reino. Ele falou, ele falou para o outro ladrão que o outro ladrão não temia a Deus. Chamou Jesus de Senhor. Ele conhecia a palavra. A diferença é que ele estava cego, irmãos. Mas quando ele viu ali toda aquela situação, ele deve ter sentido a presença do Espírito Santo ali, irmãos. Ele sentiu. E ele confessou os pecados para todo mundo ver e ouvir. Tanto que está registrado na Bíblia. Está ali registrado para todo mundo ver. Só que acontece algo tremendo, irmãos. Esse ladrão morre. Ele morre. A salvação ele garantiu. Agora, o que ele vai ganhar lá no reino, que são as recompensas, né? Que até vou comentar isso aqui com vocês. Que o galardão a gente sabe, né, irmãos? Que ele era ladrão, aí é com o eterno, né? Mas a salvação ele ganhou, irmãos. Pro inferno ele não vai morrer. Ele não vai ter morte eterna, tá salvo. Pelo menos ele entrou na glória. Tá no paraíso. A entrada dele está garantida. Yeshua prometeu, a partir de hoje está comigo no céu. Aí vem um detalhe importante, irmãos. Que é aquilo que eu falo. Se você se arrependeu e você está vivo, você não é como o ladrão na cruz. Então não cai nesse papinho aí que você pode ser o ladrão na cruz. O ladrão na cruz morreu e você está vivo. E daí? Tem que fazer as obras para comprovar que tu se arrependeu de verdade. Não é assim, me arrependi. Eu me arrependi, agora tô vivendo. Tá vivendo? Tem que comprovar todo dia, buscar a Deus todo dia. E ai de ti se esqueceu de Deus em primeiro lugar, vai levar uma rasteira. Esse ladrão, irmãos, ele teve aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios 7, 9 e 10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. E não remorso. Remorso, irmãos, não é arrependimento, tá? É remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de viver justiça é feita.
Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse preceito. A tristeza, segundo Deus, é um arrependimento que leva à salvação, irmãos. Aquele ladrão na cruz, ele teve uma profunda tristeza, um profundo vazio, irmãos. Eu já senti esse vazio, irmãos. Quando eu confessava para Deus, perdoa os meus pecados, era um vazio que não era preenchido por nada, e aos poucos o Espírito Santo foi preenchendo. Foi isso que esse ladrão sentiu. Porque muitas vezes a gente conhece a palavra, mas não conhece profundamente. E é onde a gente começa a cometer os pecados, onde a gente começa a se desviar, a gente começa a duvidar, a gente começa a ficar em incerteza, a gente se torna aquela ovelha perdida. Mas Jesus nunca esqueceu de nós. Nós é que nos esquecemos dele. Aquele ladrão na cruz talvez não tenha entendido com tamanha profundidade, mas naquele momento ele entendeu. Naquele momento ele entendeu, hoje é o dia que é meu último segundo. Eu não quero ir para o inferno, eu já ouvi falar do inferno. Eu já vi coisas terríveis. Com certeza ele deve ter visto, ele era ladrão. Ele deve ter passado por maus bocados, ele sabia. Mas o outro fez a mesma coisa, irmãos, mas o outro não se arrependeu. Então não caia nesse papo de até o último minuto. Não espere o último minuto, pode morrer antes. O ladrão se arrependeu e morreu. Muitos conseguem até, não sei, Deus é que sabe. Mas aqui na palavra diz que ele conseguiu. Eu, Eliseu, não quero esperar o último minuto. O Eterno teve tanta misericórdia de mim, irmãos. Acidente que eu já fui livrado. Fui livrado da morte várias vezes, irmão. E hoje eu estou aqui pregando. Larguei tudo, irmãos. Larguei a vida que eu tinha. Não quero saber. Eu tenho nojo. Mas tu acha que eu esqueci disso? Não, fica o dia todo na minha cabeça. Deus fica me lembrando daquilo lá. Permitindo que o diabo fique me atormentando. Como Paulo tem aquele espinho na carne. Mas vocês acham que eu me seduzo por isso? Nem a pau. Deixa ele ficar ali me atormentando. Tô nem aí. Aquilo ali é para eu lembrar de onde eu saí, da vida que eu tive. Quando eu lembro das tragédias da família, não é para eu ficar com medinho, não é para eu ficar com remorsozinho, não. É para eu olhar para aquilo lá e falar assim, Deus me tirou dali. Jesus me tirou dali. Não quero estar ali. Essas imagens que eu vejo, esses pensamentos, não é para eu cair, é para eu me fortificar. Porque a graça de Yeshua me basta, a graça de Jesus me basta, como Paulo dizia. Outra questão, lá em João 6, 28 a 29. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E olha o que Jesus responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Essa é a obra que Deus quer, irmão. Essa é a obra. Como é que tu vai crer? Tendo fé, se arrependendo, amando ele, seguindo os mandamentos dele. Como aquele ladrão na cruz, ele amou Yeshua. Por que ele amou? Porque ele defendeu ele. Ele defende Yeshua. Enquanto o outro zombava dele, ele defendeu. E a gente defende quem a gente ama. Ele reconhece que é pecador. Entenderam, irmãos? Lá em João 6, 28 e 29 fala. A obra de Deus é essa. Precisamos fazer para realizar as obras de Deus. O que precisamos? O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Qual que é a obra que Deus requer? A obra que Deus quer é essa. Crer naquele que enviou. Lá em Mateus 3, do 1 ao 2, diz o seguinte. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E o que ele dizia para aqueles fariseus? Mostrem frutos de arrependimento, raça de víboras. Não adianta vir dizer assim, não, eu me arrependi. Se você não tiver obra de arrependimento, você não vai comprovar que tu se arrependeu. E Satanás é ardiloso. Ele vai tentar de todos os jeitos mostrar que você não se arrependeu. Olha o que Jó passou. E Jó não precisava passar por aquilo, mas ele quis transformar ele num vaso novo. E Jesus está dizendo, você vai ter que carregar a cruz por mim, você vai ter que sofrer por mim, você vai ter que provar que me ama, você vai ter que provar que se arrependeu até o fim da tua vida. Porque ele disse, aquele que perseverar até o fim é que será salvo, não aquele que só se arrependeu de mim e foi viver a vida que tinha. Pro ladrão na cruz, o fim chegou ali. Acabou. Mas se arrependeu. Obra de arrependimento. A obra mais profunda. A principal. Quer se arrepender, quer crer.
Ele creu. Senão ele teve fé, senão ele não ia se arrepender. O outro não teve. Essa é a obra que Deus queria e ele cumpriu essa obra. Ele creu naquele que Deus tinha enviado. Ele teve fé, ele acreditou. Ele falou: lembra-te de mim, Senhor, no dia que entrar no teu reino. Então ele fez a maior obra que Deus quer. A obra que Deus quer é essa, crer naquele que enviou. Essa é a obra que Deus quer. É a maior obra de todas. Depois sim, meus irmãos, depois você vai provar que tu se arrependeu todos os dias da tua vida, todo minuto. Não é só provar uma vez, é até o fim da tua vida, ou até o dia que ele vier, se nós estivermos aqui. E uma coisa que eu alerto os irmãos: não caiam nessa doutrina, tá? Irmãos, tem uma doutrina aí. Isso eu vi um vídeo de uma influencer famosa dizendo o seguinte: eu quero meu galardão. Eu quero fazer para alcançar meu galardão. Eu quero meu galardão. Ousou a dizer que eu quero sentar na mesa de Jesus. E toda assim: eu vou sentar lá. Ah, tu vai sentar, é? Eu vou ler aqui, ó, Mateus 19:30. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Por que Jesus está dizendo aqui? Ô meu filhão, não é porque tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez 1000 obras aí que tu vai ser o primeirão da fila, não. Se tu fez isso por interesse, tu vai até entrar aqui no reino, mas tu vai ser o último. Porque tu fez, tu me aceitou, tu acreditou em mim, mas tu fez, tu teve no teu coraçãozinho um pouco de ego ali. Eu vou te deixar lá no fim da fila. Porque as pessoas querem fazer obras para ganhar galardão. Eu não, meus irmãos, eu quero fazer porque eu amo Jesus. Eu não me importo com o galardão. Quem decide é ele, se quiser me dar, se não quiser, mas eu quero fazer porque ele morreu por mim. Eu quero falar da palavra porque ele me tirou do pecado, ele me tirou da vida que eu vivia. É por isso que eu quero falar. Eu tô nem aí para galardão, é ele que sabe. Se ele quiser me dar, ele me dá. Se não quiser, ele não me dá, e eu vou amar ele mesmo assim. Mas eu não vou fazer pensando no galardão, vou fazer pensando na alma que vai ser salva. Vou fazer pensando naquele que vai aceitar Jesus, ouvindo a minha palavra, ouvindo a minha pregação. Porque eu disse uma vez para mim: o dia que Jesus me usar, eu quero fazer o máximo de mim, até o dia da minha morte. Porque eu quero fazer com amor, eu quero que as pessoas sejam salvas. Eu quero que as pessoas parem de ser enganadas. Galardão quem decide é ele, não se preocupa com galardão. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Mateus 19:30, sai dessa daí. Faça por amor a ele. Peça para ele: Jesus, eu quero dons, eu quero sentir a tua presença, eu quero fazer isso para a tua obra. Me dá os dons para a tua obra crescer. Me dá os dons para pessoas serem salvas. Me dá o dom porque tu é o dono de tudo. E eu quero um pouco disso para poder fazer o melhor de mim para ti. Porque por mais que eu faça tudo, ainda será um grão de areia perto do que tu fez por mim. Não será nada. Será uma poeira. Mas eu quero fazer o máximo de mim. Mas para Jesus isso vai ser algo grandioso. Porque ele conhece o teu coração. Não estou dizendo que a pessoa que faz isso pensando em galardão não vai ser salva. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que ela pode chegar lá e ter uma surpresa. Ela pode chegar lá achando assim: não, mas eu fiz tanta obra, eu fiz tudo por ti. Ele vai dizer assim: mas tu só pensou no galardão, né? Tu não fez por amor a mim, tu fez pensando no galardão. Pensando em ganhar coisa aqui no céu. Vai lá pro fim da fila. Mas tu entrou no reino, tá tudo certo. Lá em Tiago 2:26, vou repetir aquilo que eu falei antes. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas não é obra para tu pensar em galardão. É obra pensando no amor de Jesus. Porque tu ama ele, porque tu sabe que ele morreu por ti. Tu sabe que tu era para estar igual aquele ladrão lá, ó, sendo morto, crucificado, indo pro inferno. Mas ele teve misericórdia de ti. E ele deu a vida por ti, por mim, por todos nós. Então nós somos aquele ladrão que se arrependeu. Agora que nós estamos vivos, porque o ladrão morreu, mas a gente está vivo, a gente tem a oportunidade de mostrar para Yeshua que nós verdadeiramente não queremos só salvação. Nós queremos mostrar que nós amamos ele. Eu já falei aqui, irmão, se você não tem o dom da pregação, você tem o dom da oração, você tem outros dons, irmãos. Dom de profecia, tem tanta coisa que tu pode pedir para Deus.
Mas peça para ele assim, ó: Jesus, o que queres que eu faça? Lembrando, irmãos, que é através de Jesus Cristo. Peça para ele: Jesus, o que queres que eu faça por ti? Paulo fez, todos os seus discípulos fizeram. O que eu posso fazer? Eu não sei, mas tu sabes melhor do que eu, antes mesmo de eu existir. Então diga para mim o que eu tenho que fazer e me capacita para isso, porque eu te amo. Não por galardão. Tá bom, meus irmãos? Ladrão na cruz, irmãos, simboliza a humanidade. Simboliza todos nós. Nós somos mortos ali, irmãos, naquele madeiro. Mas qual de nós aí vai querer ser igual o ladrão na cruz, que escolheu a Jesus Cristo, que escolheu a salvação? É aí que está o segredo, irmãos. Lá está todo mundo morto lá, ó. Tem 2 caminhos lá. E só um que leva à salvação, que é Jesus Cristo, que está no meio dos 2 caminhos. O caminho da morte, de que não enxerga ele, e o caminho que enxerga, mas que está perdido, que é o caminho da perdição. Então se arrependa e volta para Cristo Jesus, que está ali, ó, no meio, que é o único caminho que leva para a salvação. É isso que Deus está dizendo para nós. Aqui é o limite. É o limite que eu dou para vocês. Está aqui, ó. Vocês são esses 2 ladrões aqui, ó. Qual vocês querem ser? O que vai pro inferno? Que não tá vendo meu filho aqui, ó. Tá do lado do meu filho. Meu filho tá ali. Meu filho tá ali e ele não tá enxergando. Ele tá zombando do nome do meu filho. Como é que ele tá zombando? Como é que tu pode zombar de Jesus, irmãos? Depois de tudo que ele fez? Usar o nome dele, dizer que é um cristão transformado e continuar pecando. Dando espaço para Satanás, dando espaço para o mundo. Tu tá humilhando o nome de Jesus, irmão. Tu tá o envergonhando. Você tá fazendo igual aquele ladrão na cruz, escárnio. Seja humilde como aquele que reconheceu verdadeiramente, precisa voltar para ele. Jesus está ali, Deus está dizendo: olha, esse é o última chance. Meu filho está morrendo, o que você quer? Ali Deus está dizendo para o mundo. Primeiro o mundo escolheu as trevas. Depois o mundo não quis carregar os pecados, não quis carregar a cruz. Aí Deus falou assim: então aqui no final eu vou dar a última chance. Vou crucificar vocês junto com meu filho. Quem é que vai escolher ele? Aí aquele ladrão escolheu. Deus está mostrando, no último minuto ainda tem chance. A primeira chance qual que foi que Deus deu? A escolha. Escolher o quê? As trevas. São 3 passos: escolha, carregar a cruz e morte. As pessoas escolheram as trevas. Deus deu mais uma chance. Pô, alguém vai ajudar meu filho. Já que escolheram as trevas, se alguém ajudar meu filho, eu vou ter compaixão. Ninguém carregou. Um gentil carregou. E Deus disse: pô, dos 12 ninguém carregou a cruz. Então vai todo mundo morrer. Então foi 2 juntos lá. Mas ainda vou dar uma chance, vai ser 2. Para mostrar para eles que eu vou até o final. Aí um ladrão zombou, que é aquele que não enxerga Jesus, que é aquele que mesmo no leito de morte não quer saber. É aquele que o coração é do diabo, não tem salvação. Tem gente que não tem salvação, irmão. Esquece, não adianta ficar orando, larga pro Satanás. Paulo disse: ora chama uma vez, chama 2, chama 3, na terceira larga pro diabo. O Messias disse: na terceira larga, que o diabo cuida. O próprio Messias disse isso. E ali foram 3 etapas. As pessoas escolheram o inferno, escolheram as trevas. Depois ninguém carregou a cruz, ninguém foi chicoteado, ninguém apanhou. E aí Jesus foi carregando tudo sozinho. Aí lá no último minuto, houve arrependimento. Houve salvação, irmãos. Ali está mostrando que há salvação. E depois acontece algo tremendo, irmãos. Lá em Salmos 2, do 7 ao 9, só para complementar a passagem de Isaías 53:12, diz o seguinte: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha o que está dizendo lá em Salmos, irmãos.
proclamei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Deus está dizendo para Jesus, tu pode salvar quem tu quiser, é teu, transforma como tu quer. Lá em Hebreus 7,25 diz o seguinte, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus deu esse poder para Yeshua, para Jesus Cristo, para o Filho. É teu, salva quem tu quer. É teu. Então ele salvou, já mostrou salvando aquele ladrão na cruz. Ali já foi o primeiro passo, irmãos. Depois, é claro, depois que Yeshua ressuscita, depois que tudo está consumado, houve muita coisa tremenda na terra, irmãos. Tremenda. Porque aquele ladrão na cruz se arrependeu. Depois daquilo ali, tudo é alterado, irmãos. Presta atenção. Imagina se os dois ali, ninguém se arrepende. Deus está mostrando um sinal ali, irmãos. Ele se arrependeu. No último minuto, o ladrão na cruz se arrepende. O ladrão na cruz simboliza nós, irmãos. Jesus foi colocado ao lado de dois malfeitores, dois ladrões, para mostrar que ele salva quem ele quer. Porque Deus deixou tudo para ele. Até os que estão, mas principalmente não é até os que estão, porque os que se acham salvos, como aquele jovem rico, ele não foi igual José de Arimateia. José de Arimateia era um homem rico, salvo engano, ele era senador, né? Senador e membro do Sinédrio, dos magistrados ali, dos juízes, né? Os mestres das leis, dos fariseus, né? Ele era um homem rico, importante. Só que ele amava Yeshua, ele amava Jesus, tanto que foi ele que cuidou do corpo de Jesus. E ele pagou um preço alto, irmãos. Ele perdeu tudo depois, Deus o recompensou. Mas olha o contraste. E é isso que eu falo. O problema não é que tu tem dinheiro, não é isso. O problema é tu colocar quem em primeiro lugar. José de Arimateia, ele escolheu perder tudo, mas ele tentou várias vezes impedir que Jesus fosse morto. Depois ele ainda comprou o corpo de Jesus, ele cuidou, ele zelou, porque sabe o que acontecia, irmãos? Para vocês entenderem, tem um filme Ressurreição que mostra, quando os crucificados, né, morriam, eles quebravam as pernas, Jesus não precisou, mas eles transpassaram ele com a lança para cumprir a profecia. Eles eram jogados ali para os cachorros, para os cães, né? Para os cães comerem, para os abutres e etc. Mas José de Arimateia não, ele compra um preço altíssimo, irmãos. Ele compra o corpo de Yeshua HaMashiach, do nosso Messias, nosso Salvador. Então ele fez um ato, irmãos, tremendo. E ele era rico porque ele perdeu, ele foi preso. Ele perdeu tudo que tinha. Os caras queriam a cabeça dele. Olha o que ele fez, ele afrontou os deuses, né? Os fariseus ali. Mas esse é um rico que não se prendeu à riqueza. Ele sabia que Jesus era acima de qualquer coisa. Por mais que ele tinha toda aquela carga de religião, ele enxergou Jesus, irmão. Ele falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, já que eu não salvei, então eu vou comprar, vou fazer alguma coisa, eu vou dar um enterro digno para ele. Eu vou comprar ele. Irmãos, a palavra é tremenda, irmãos. Ele não foi como aquele jovem rico que não buscou Deus em primeiro lugar. Por isso que quem não buscar Deus em primeiro lugar vai ser igual um camelo, não vai entrar no reino do céu, porque o camelo não passa por uma agulha. Mas se você for rico e você buscar a Deus em primeiro lugar, é claro que você vai ser salvo. É claro que Deus vai te amar, é claro que Jesus vai te amar. Então use o teu dinheiro para ajudar, para evangelizar, use o teu dinheiro para o bem. Busque a Deus em primeiro lugar sempre. E é isso que Jesus está dizendo. Não está sendo contra quem é rico. Mas está dizendo que aquele que busca a riqueza e não busca a Deus, esse vai perecer. Para complementar a passagem de Salmos 2,7,9, lá em Jeremias 18, do 1 ao 6, está escrito: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas.
Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E lá em Salmos, irmãos, 2:7-9, ele complementa o que está em Isaías. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, fazendo referência àquele momento da crucificação. Depois, lá em Salmos, quando a gente vai ler, que faz o link com Isaías 53:12, proclamarei o decreto: o Senhor me diz, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como vaso de oleiro. E lá em Hebreus 7:25 complementa também: portanto, pode também salvar perfeitamente o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus tem o poder de salvar quem ele quer. Jesus pode pegar a gente que é um vaso despedaçado, perdido, quebrado e transformar num vaso novo mediante a fé nele. O Pai deu poder para ele, irmãos. Nós dependemos de Jesus. E em Jeremias 18 complementa isso. Tem muitas passagens, a própria passagem de Jó, que Jó ele foi um vaso quebrantado. E ele não precisava, mas Deus mostra que ele pode transformar ainda melhor. Imagina nós, pecadores. Isaías 30:14. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro. E, quebrando, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo lá, ou tirar a água do poço. Irmãos, o Eterno pode fazer o que ele quer. Ele pode quebrar, ele pode transformar num vaso novo. Agora, se você for aquele vaso imprestável, ele vai jogar no fogo, porque não serve para nada. Estão entendendo? Se o teu vaso, se o teu coração ele não quiser salvação, como aquele ladrão na cruz que não quis, vai procurar ir pro fogo. Vai quebrar e vai jogar fora, não serve para nada. Mas se for um vaso que tem jeito, ele transforma num vaso novo. Ele faz o que ele quer. Lá em Romanos 9, do 20 ao 21. Mas, ó homem, quem és tu? Que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Lá em Isaías 30:14, um vaso é para desonra. E ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro. Quebrando, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou irá a água da poça. Mas tem o vaso, que ele transforma. Tem um vaso que é para honra, que está lá em Romanos 9, 20 e 21, Jeremias 18, 1, 6. Lá na cruz tinha 2 vasos, irmãos. Um foi para desonra. Não quis salvação? Vai para o inferno, irmão. Não quer meu filho? Tudo bem, vai para o inferno, pronto. Entenderam? Essa passagem de Jeremias 31, 34, para mim é uma das mais... Eu sempre falo assim, sempre tem uma passagem mais marcante, mas essa é linda demais. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Ou seja, irmãos, não vai ter injustiçado. Todo mundo sabe quem é Deus. Ele colocou em nosso coração, de um jeito ou de outro, sabe quem é Ele. Lá em Salmo 51, 10, 12, diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.
Irmão, se o Eterno te dá um coração novo, tu tem uma vida nova. Se tu tem uma vida nova, você nasce em espírito, mediante a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo ungido, irmãos. Aquele ladrão na cruz, ele foi batizado no Espírito, ele foi salvo pelo Espírito Santo, porque ele creu em Jesus. A maior obra que Deus quer, que nós creiamos no Filho, que nós tenhamos fé nele. É isso que Deus quer, é a maior obra. Depois é outra história, irmãos. Depois é viver em retidão, depois é viver o Evangelho como ele tem que ser. Lá em 1 Coríntios 15, 45, 47. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante, o que dá vida eterna. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Olha só, irmãos, a nossa promessa é espiritual, irmãos, não é essa carne, não é essa vida aqui. Para de ter medo de morrer, para de ter medo de eu vou ser perseguido, eu vou ser morto, eu vou perder emprego. Irmão, pensa no reino. Jesus disse, buscai primeiro o reino e o resto lhe será acrescentado. É promessa, irmão, mas busque primeiro o reino, não tenha medo, esse mundo não te pertence. Se você é do alto, você é do alto, você não é dessa terra. Você está aqui de passagem, como todos nós que somos filhos do Altíssimo estamos. Mas qual passagem tu quer? Do ladrão na cruz que não se arrependeu verdadeiramente? Ou a passagem daquele que se arrependeu verdadeiramente? É o último obstáculo ali. É a última barreira, não tem para onde ir. É dali para o inferno. Então creia no reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Irmão, se você não buscar o reino, se você não tiver Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo na tua vida, irmão, você é um morto-vivo. Você é um morto-vivo. É como se você estivesse vivo, mas morto espiritualmente. Você está igual aquela passagem de Juízes 19. Leiam aquela passagem inteira lá. Vocês vão ver que terrível foi aquilo lá que aconteceu. Onde um monte de marmanjo violentou a concubina de um israelita até a morte. Tu acha que aquelas pessoas eram pessoas que tinham espírito? Elas tinham demônios. Eram mortos-vivos. Lá em 2 Reis 6:29 fala das duas mulheres mães, que uma matou o filho para comer, porque houve uma seca severa, né? Houve uma fome severa por causa que Jerusalém estava cercada e estava tudo muito caro, a pobreza estava extrema, o pessoal não tinha o que comer. E aquelas mulheres não tinham o Espírito de Deus, elas não acreditavam, não buscaram a Deus, elas buscaram a carne, mataram o próprio filho. Depois uma reclamou para o rei que a outra comeu o filho dela, e agora ela queria comer o filho da outra vazou fora. Isso são pessoas mortas espiritualmente. Sodoma e Gomorra existiam pessoas vivas fisicamente, mas a alma estava morta. Eram zumbis vivendo ali. E você pode ser um zumbi, irmão, se você não tiver o Espírito de Deus na tua vida. Se você não tiver o Espírito de Deus, você é um morto-vivo, você não vive. Você sobrevive neste mundo caído, esse mundo perdido, irmãos. Tem uma passagem lá em Ezequiel 37, do 1 ao 6, que eu vou fazer um link com a crucificação na cruz, tá? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele fez sair o Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós e sobre vós. Estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, se vocês analisarem, aquele ladrão na cruz, aquelas pessoas que estavam escarnecendo a Yeshua, a Jesus, aquelas pessoas estavam mortas, aquelas pessoas eram como ossos secos, eram como zumbis, eram mortos-vivos, estavam mortos espiritualmente, estavam secos, ressecados. Quando o véu se rasga, Yeshua traz vida em espírito. Então ele pode vivificar quem ele quiser, irmãos.
Ele pode trazer vida para quem Ele quiser. Essa passagem de Ezequiel, irmãos, ela está lá em Apocalipse, está em outras passagens, mas eu só quis fazer um link, tá, irmãos? Tá? Só quis fazer uma reflexão aqui que se você não tiver o Espírito Santo de Deus, irmãos, você é um osso seco, você é morto. Espiritualmente falando, você é morto, você não tem vida. Nós precisamos do Espírito Santo para sobreviver, do Espírito do Eterno, irmãos. Olha só o que diz lá em Mateus 27, 51, 53. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, prova, testemunho de que houve ressurreição, meus irmãos. Já houve ressurreição lá em Mateus 27, 51, 53. Com certeza foram para a glória. Não tem relatos, mas a Bíblia diz que já ressuscitaram, estavam dormindo, eram corpos santos. E compareceram na Terra Santa, lá em Jerusalém. Entenderam? Então, irmãos, existe salvação, existe ressurreição. Vivam para a ressurreição, meus irmãos. Vivam para o reino, vivam para a glória. Busquem em Jesus o dia todo, todos os dias. Busquem a Deus, busquem santificação. Vocês receberam a salvação como aquele ladrão, agora façam a obra. Provem que vocês se arrependeram. Mostrem o amor por Yeshua, que deu a vida por vocês, que deu a vida por todos nós, irmãos. Nós temos que fazer isso por amor a Ele. Nós temos que fazer isso por amor a Ele. Provar, mostrar com gratidão, com amor. Porque nós temos que crer na salvação, é o que nos mantém vivos. A única coisa que faz a gente acreditar e não temer a morte é a vida eterna. Mas aí você vê um monte de gente com medo desse problema, com medo de morrer. Parece que eles não acreditam na vida eterna, eles querem ficar aqui nesse mundo até quando? Não que a gente tem que desejar a morte, mas a gente não pode temer a morte. Temos que confiar em Deus e pronto. Existe sim, irmãos. Eu não estou pregando contra a medicina, não estou pregando nada, porque a gente vive no mundo do conhecimento do bem e do mal. Só que essas tecnologias, essas novas inoculações que querem fazer aí, isso aí é maligno, irmãos. Isso aí não é bom, não. Se fosse bom, não era forçado. Tudo que é forçado tem que desconfiar. Tirania vem de poderes que não são reis, não são nada, mas governam este mundo por trás dos bastidores. A OMS tem força do quê? Ela não tem governo, por que ela manda no mundo? É preciso entender esses pontos, meus irmãos. Tá bom? Hoje a pregação foi sobre o ladrão na cruz. O significado ali, tem muita coisa, mas eu acho que vocês já conseguiram entender. Eu acho que vocês já conseguiram captar a informação, tá bom? E eu vou, irmãos, finalizar aqui lendo Salmos 19. Eu peguei a minha Bíblia aqui, a João Ferreira de Almeida, e eu fiquei feliz demais, irmãos. Quando eu olhei aqui Salmo 119 e eu vi Aleph, né, no primeiro versículo, eu fiquei tão feliz, irmãos, porque o capítulo 119, ele é o alfabeto do Eterno, irmãos, das 22 letras. Olha que profundo isso. Quem é que fala, eu sou Aleph e Tav, lá no Apocalipse, irmãos? Vamos ler aqui, ó. Salmo 119, capítulo 119, versículo 1. Aleph. Bem-aventurados os retos e em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Essa foi a primeira citação que Yeshua foi falando, irmãos. Ele foi falando para aquele povo, ele foi dizendo essas palavras, depois ele concluiu falando sobre os mandamentos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Aqui é o primeiro versículo, a primeira parte do versículo Aleph, tá bom, meus irmãos? Agora vamos ler o Bet. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Quem que é a palavra, irmãos? É Yeshua HaMashiach. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração. Quem que é a palavra que temos que esconder no coração, irmãos? É Jesus, Yeshua HaMashiach. Para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Em algumas passagens
das tradições do hebraico, irmãos, leis é a palavra de Deus, as leis são a palavra de Deus. Quem que é a palavra de Deus, irmãos? Versículo 13: com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca, folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas, meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos, recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra, ou seja, não me esquecerei de Yeshua. Agora é o Gimel. Faze bem o teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre os teus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendestes asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e os desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e o meu conselheiro. Dalet, a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouvistes. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei as tuas palavras. Ali no 25, a minha alma está pegada ao pó. Ou seja, irmão, se você não tiver o Espírito, a palavra de Deus, você é como o pó, você não tem vida. Então vivifica-me segundo a tua palavra, que é Yeshua HaMashiach. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia-me de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Quem que é a verdade? Quem que é o caminho? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração, ou seja, quebranta o meu coração, para que ele possa ser transformado e Yeshua possa habitar nele. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar nas veredas dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejos dos teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Quem que é a justiça? Yeshua, Vav. Venha sobre mim também a tua misericórdia, ó Senhor, e a tua salvação. Quem que é a salvação? Yeshua. Segundo a tua palavra, que é Yeshua, assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tireis totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recriar-me-ei nos teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Zain, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual fizestes esperar, isto é, a minha consolação na minha aflição, porque tua palavra me vivificou. A tua graça me basta, a tua palavra, que é Yeshua, Jesus Cristo. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos, antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios, que abandonaram a tua lei, abandonaram Yeshua. Os teus estatutos têm sido meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite eu observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Ó Senhor, o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra.
Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bando de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizestes bem o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo, conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração, como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares do ouro ou a prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Aqui é Iode. Para entender os teus mandamentos. Os que temem alegram-se quando me viram, porque tenho esperado a tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que destes a teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me tratam de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Extrementes dizia: quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram nas covas, a que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me tens consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade. Assim guardarei os testemunhos na tua boca. Lamed. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações. Porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria a minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei o que guardarei, os teus juízos. Estou aflitíssimo. Verifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia,
não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são gozo do meu coração. Inclinei o meu coração, guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Samer, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim os malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo tereis respeito dos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória, por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. Aim, fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo, para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já o tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guardará. A entrada da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usa com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Tzadik, justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos, muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é a minha justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A aflição e a angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite, e clamei, esperei na tua palavra, os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão aos maus tratos. Afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundastes para sempre. Olha para a minha aflição, e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa, e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não absorvem a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos.
Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Shin, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Tav. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinastes os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação. Ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma e louvar-te-á. Ajuda-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Irmãos, até peço um pouco de desculpa, porque essa passagem ela é bem longa, mas ela é muito linda. Cada letra do alfabeto hebraico tem uma passagem deste versículo, desse capítulo 119 do salmista Davi. E toda ela, irmãos, é a palavra de Deus, que é Yeshua HaMashiach. Tá bom, meus irmãos? Eu finalizo com estes salmos, né? Tô até um pouco rouco aqui, né? Peço perdão aos irmãos, assim, por gaguejar um pouco. Às vezes eu me emociono aqui, então peço perdão, tá bom, meus irmãos? E oro por vocês todos os dias. Peço que o Eterno visite o coração de cada um. Eu sei que muitos pedem oração, então eu peço sempre para que o Altíssimo observe os vossos corações, porque é Ele que conhece o coração de cada um, né, irmãos? Eu sou apenas um servo, sou apenas um ser humano, sou como vocês, e eu louvo ao Eterno por ter me escolhido, por estar me capacitando aos poucos, a cada dia, para levar a palavra, o Evangelho para todos vocês, tá bom, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach seja com o espírito de vocês, meus irmãos, que a benevolência do Altíssimo, a salvação, que o amor do Eterno, que a benignidade, benevolência, tudo, irmãos, tudo esteja sobre a vida de vocês. Que Ele derrame o Espírito dele na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de Yeshua HaMashiach. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz. Nos vemos na próxima e que o Eterno abençoe a cada um de vocês.